me desculpem que eu, né, cometi um lapso sem querer, né, interrompi a gravação, tá? Me perdoem, mas nós vamos dar continuidade aqui, tá bom? Ó, alguns modelos de espiritualidade no Novo Testamento. Assim como vemos alguns modelos no Antigo Testamento, vemos também alguns homens no Novo Testamento que deram prioridade para estar em comunhão com Jesus Cristo. Não citaremos Jesus Cristo, pois seria um peso muito grande para nós. Também analisaremos 4 personagens que, através de suas vidas, podemos tirar grandes lições para as nossas vidas e podemos ver como eles nos ajudam a viver uma vida de relacionamento com Deus. Não é o pai de Jesus, é outro José. Tinha primeiramente... nós estamos falando sobre José, tá? Um dos primeiros modelos, né, do Novo Testamento, como exemplo de espiritualidade, tá? Ele não é o pai de Jesus, é outro José. Tinha primeiramente o nome de José, em Atos capítulo 4, verso 36. Seu nome Barnabé significa também exortação. Era levita da ilha de Chipre, primo de Marcos. Não conhecemos pelo nome, mas pelo apelido. Ele surge em Atos capítulo 4, verso 36. Então José, cognominado pelo apóstolo Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita natural de Chipre. Outras versões trazem encorajador, filho da consolação. Ele se tornou conhecido na igreja pelo apelido que retratava seu caráter. Mais uma vez, vemos a associação entre espiritualidade e relacionamento horizontal com os irmãos. É muito fácil ter amor à obra, ter amor a cargos, ter amor à importância que damos a nós mesmos, do que nos preocupar com pessoas. Ele vendeu um terreno e confiadamente entregou o valor à liderança da igreja. Espiritualidade não busca proeminência e se preocupa com os necessitados. Muitos hoje medem a espiritualidade pelas bênçãos materiais recebidas, ou seja, por quanto a pessoa ganha. Há os que buscam o evangelho para enriquecer, para se tornar empresários e resolverem seus problemas materiais. Uma espiritualidade hedonista, espiritualidade esta que se importa consigo mesmo. Com José, apelidado de Barnabé, vemos uma espiritualidade que é de entrega pelo outro, que ao invés de procurar ser abençoado, busca ser bênção. Mais uma vez, quero afirmar que espiritualidade não é teatralidade ou fingimento, e não é um mero intimismo no relacionamento com Deus. Tem efeitos positivos sobre a vida dos irmãos. Há um tipo de espiritualidade que destrói a igreja, mas a verdadeira espiritualidade edifica o corpo de Cristo. Levou Saulo aos apóstolos, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Foi a Tarso procurar Saulo, levou com Saulo contribuições para os flagelados da fome. Mais tarde, Barnabé se tornou o tutor do apóstolo Paulo, junto à comunidade cristã ressabiada com o novo convertido. Então Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Atos capítulo 9, verso 27. A verdadeira espiritualidade busca o bem-estar alheio e beneficia as pessoas próximas. Não vive em competição, porque não precisa provar nada para ninguém, a não ser a Deus. Estevão, esse homem de Deus, surge em Atos capítulo 6, verso 5. Homem é este que se torna no primeiro mártir da igreja cristã, mas em Atos capítulo 6, verso 8, começa a delinear o seu caráter. Ora, Estevão, cheio de graça, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, um homem cheio de graça e do poder de Deus. A autoria espiritual sempre aparece na vida da pessoa que cultiva a espiritualidade.
Ele não precisa dizer isso a seu respeito. As pessoas percebem. A espiritualidade autêntica não se exibe ostensivamente. Ela aparece espontaneamente e é percebida. Em Atos capítulo 6, verso 10, lemos que ele era um homem sábio e cheio do Espírito. Não ele aparece espontaneamente e é percebido. Em Atos, capítulo 6, verso 10, lemos que ele era um homem sábio, cheio do Espírito, né? E é muito boa essa ligação entre cheio do Espírito e sabedoria. Uma vida cheia do Espírito não é insensata. Essa espiritualidade de Estevão não era para manifestação interna, era para testemunho. Precisamos entender isso, que uma vida espiritual cheia do Espírito tornará isso evidente no testemunho aos de fora, tá bom? Outro exemplo, Paulo. Paulo, o grande apóstolo, nasceu em Tarso, cerca do 1º ano, jovem no tempo de Estevão, da tribo de Benjamim. Quando se fala do apóstolo Paulo, muitos textos poderiam ser usados para falar dele, mas usaremos apenas 2 textos. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E 2 Coríntios, capítulo 11, verso 21 a 33, diz assim, o texto onde ele fala dos seus sofrimentos pelo Evangelho de Jesus. Falo com vergonha, como se nós fôssemos fracos, mas aquilo em que alguém se faz ousado, com insensatez falo. Também eu sou ousado. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigo de morte, muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, os perigos entre falsos irmãos, em trabalhos de fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não abrace? Se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, cidade dos Damascenos, para me prender, mas por uma janela desceram-me num cesto, muralha abaixo, e assim escapei das suas mãos. A espiritualidade do apóstolo Paulo pode ser bem compreendida aqui, na sua visão de vida cristã e de serviço cristão. Para ele, seguir a Cristo não era assenhorar passagem de 1ª classe pelo mundo. Era, acima de tudo, identificação com Cristo, inclusive sofrimento. Muitos de nós queremos triunfo, não este processo de cristificação. Mais uma vez, afirmo que espiritualidade é identificação com Cristo. Por isso, Paulo podia se colocar como modelo para os demais. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10.
a Cristo e ter capacidade de tomar bordoadas por amor de Cristo. Mais um e último exemplo. João, o homem que tinha sido apelidado por Jesus de Boanerges, ou filho do trovão, se tornou o apóstolo do amor no fim da sua vida. Eis um homem com uma espiritualidade prática, vivencial, que mudou sua vida. Uma espiritualidade que produziu um caráter aperfeiçoado. Quando lemos suas cartas, principalmente a primeira, descobrimos o segredo. Uma das palavras-chave em seu escrito é permanecer. A outra palavra é andar. Permanecer e andar são opostos, mas no pensamento joanino tem um conteúdo espiritual muito próximo. Qual o significado dessas duas palavras? 1 João capítulo 2, verso 6. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. A permanência mútua, nós em Deus e Deus em nós, acontece pelo amor que manifestamos. A questão da espiritualidade se manifestar em relacionamento é bem forte em João. Ele combate o gnosticismo que ensinava que a verdadeira espiritualidade consistia em conhecer segredos e coisas profundas. Não é. A espiritualidade é simples. Amar a Deus, mostrando isso em firmeza e determinação. É amar os irmãos. Assim permanecemos nele. Assim andamos nele. Mas, quanto à questão de permanecer, lembremos que Paulo expressara a ideia semelhante. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o que tens aprendido, com ele. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Poderíamos sintetizar isso em uma frase: espiritualidade é fidelidade a Deus, não por estoicismo, mas por amor. Façamos uma síntese dos traços desses 4 personagens: buscar o bem-estar alheio e confiar nos irmãos, mostrar uma vida de autoridade não arrogante, mas serviçal, uma vida em que Cristo cada vez mais seja visto no nosso caráter, inclusive o espírito de serviço do Mestre, e permanecer nele e andar com ele, amando os irmãos. Nossa vida espiritual deve estar firmada nos princípios que estes grandes homens têm vivido junto ao Mestre Jesus, E devemos demonstrar esses traços em nossas vidas. Amém? Então, que o Espírito Santo de Deus continue nos orientando, nos dando entendimento, e que essa palavra possa estar firmada no nosso coração e que nós possamos viver essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Espírito Santo de Deus, obrigada por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.